Ciro deu entrevista tem uns 3 dias mais ou menos para a BBC. Está sendo muito comentado, inclusive, essa entrevista, em que ficou assim muito clara qual será a estratégia dele para 2022. Na verdade, assim, já está sendo, né? Porque é uma estratégia que ele já adotou, ele já se coloca como um pretenso candidato para 2022. E a perspectiva desse vídeo é comentar um pouco sobre isso. Na verdade, não muda muita coisa do que ele já tinha feito em 2018. Talvez a maior mudança seja o esforço mais claro em se desassociar do PT, né, no sentido de descolar a imagem dele, a imagem do Ciro Gomes, à imagem do PT. Existe um claro esforço nesse sentido que não era tão visto em 2018. Passou a ser visto em 2018 depois da sacanagem que o PT fez com ele, né? Aí ele começou a dar umas porradas, mas antes disso não. Talvez essa tenha sido a mudança mais clara, mas de modo geral a estratégia não mudou tanto assim. Talvez assim a ênfase que tenha mudado um pouco. Qual é a avaliação de Ciro? Que para 2022 ele vai precisar dos eleitores de Bolsonaro. Por quê? Porque existe uma camada da população que é PT e que não vai largar, não vai deixar de votar no PT. Então vai ser difícil ele pegar esses eleitores para o primeiro turno. E ele precisa ir para o segundo turno, ele precisa superar o PT no primeiro turno para poder ir para o segundo turno. Então ele quer pegar os eleitores de Bolsonaro que com certeza estarão decepcionados depois de 3 anos, depois de 4 anos desse governo aí. E para isso ele adotou a seguinte estratégia: nos assuntos mais técnicos referentes à economia, relações internacionais e por aí vai, ele está dando porrada pesada em Bolsonaro, chamando Bolsonaro de jumento e o escambau. Mas nas pautas identitárias ele está tentando manter uma certa neutralidade, tentando ser vaselina nesses assuntos. Ele já fez isso em 2018, quando perguntava se ele é a favor da legalização do aborto, da legalização da maconha e tal. Ele dizia que ia colocar o assunto em pauta para ser discutido. Ele estava sendo vaselina. E quem acompanha Ciro há mais tempo sabe que isso era pura estratégia, porque de 2016 para trás, quando ele ainda não era nem pré-candidato ainda, ele era mais enfático e muito mais explícito em posicionamento de ser a favor da legalização do aborto, por exemplo, de ter uma inclinação forte a ter uma mudança progressista na legislação referente às drogas e tal. Então ele era explicitamente muito progressista antes de ser pré-candidato. Depois da candidatura ele começou a ser mais vaselina, já foi a estratégia de pegar o eleitorado de Bolsonaro, porque ele acredita que existe uma parcela gigantesca da população brasileira que é extremamente conservadora e isso não vai mudar da noite para o dia. Então, no xadrez, na estratégia do xadrez, para poder vencer as eleições, ele julgou que essa era uma estratégia correta e está mantendo essa estratégia. Essa é uma estratégia interessante, inteligente, de certa forma sim, porque veja bem, qual é a base do eleitorado de Bolsonaro? É a população conservadora e ignorante do país, basicamente. Quando eu falo ignorante assim em matéria de política, sem dúvida. Então, essa galera está preocupada basicamente com 2 coisas. O seu bolso, né? Ou seja, está preocupada com a economia, mas não que ele entenda de economia. Ele está preocupado no sentido de como ele sente o desempenho do presidente na economia. Diminuiu o dinheiro do bolso dele, ele ficou desempregado, deixou de receber algum benefício do governo, enfim. E pautas identitárias, né? Está preocupado com o cu dos outros, está preocupado com se vai legalizar aborto, se vai legalizar as drogas, enfim, está preocupado com esses 2 assuntos. Na parte da economia, como muito provavelmente esse governo Bolsonaro vai fracassar, aí o Ciro está dando umas porradas feias, né? Pesada. Na pauta identitária, que é uma coisa muito mais polêmica, ele está tentando manter esse assunto em neutralidade, para puxar esse eleitorado conservador que vai estar decepcionado com o desempenho econômico do governo. E aí a petezada, claro, tá despirocada, falando mal de Ciro, vi no Facebook uma pessoa escrevendo, dizendo que Ciro tá tentando fundar uma nova esquerda no Brasil, a esquerda conservadora, que é uma bizarrice. É engraçado porque o PT é o partido que está acima do bem e do mal, né? O PT pode tudo. Se tem um outro candidato do campo progressista que está tentando ser pragmático e desenvolver uma estratégia para ganhar a eleição, tá errado, não pode não. Só quem pode fazer isso é o PT. Inclusive o PT faz isso de maneira muito mais escrota do que os demais.
Mas o PT pode tudo, amigo. O PT pode se associar com o corrupto, como se associou durante os 14 anos, se associar com a direita, como se associou com o PMDB. O PT pode adotar estratégia escrota para queimar um candidato do campo progressista para ganhar a eleição, como fizeram com o Ciro ano passado. O PT pode tudo, qualquer coisa. Inclusive, acho bom deixar claro que essa preocupação do PT com as pautas identitárias nesse momento não passa de uma estratégia também, claro, porque o PT nunca esteve tão preocupado com as pautas identitárias, né? Mais hoje do que dos 14 anos que estava no poder. Por quê? É muito fácil explicar. O que é que restou ao PT? Vai falar de quê? De economia? A maior recessão da história do país, quem era presidente? Não dá pra falar de economia, né? Vai falar de corrupção? Complicado o PT falar de corrupção, né? Então, sobrou as pautas identitárias. É uma estratégia também. Política aqui no Brasil é isso. É um jogo de xadrez. É uma estratégia. E o PT sempre adotou estratégias muito mais escrotas do que a que Ciro está adotando agora. Tenha certeza disso. Agora, essa estratégia do Ciro pode dar errada? Pode. Na verdade, tem um risco razoável de que isso dê errado. Pelo seguinte, para cumprir esse pacote estratégico de puxar eleitores de Bolsonaro, ele precisa dar umas porradas no PT, né? Porque uma grande força política no país hoje é o antipetismo. E ele está dando as porradas lá no PT, com a intenção de descolar a imagem dele da imagem do PT. Aí está chamando o PT de partido corrupto, partido de ladrão, por aí vai. Por conta disso, ele está conquistando aí a antipatia dos petistas. Então, daqui até 2022, temos que ver qual será o saldo, né? Ele escolheu o caminho do meio, ali, no meio da polarização, né? Bolsonaristas e petistas. Ele está indo pelo meio. Tem que ver o saldo até 2022, de gente do campo da direita conservadora que ele vai conseguir puxar, né? E gente que ele vai conseguir perder, petistas que vão deixar de votar nele, que estariam talvez propensos a votar nele em 2022, que não vão votar mais de jeito nenhum por antipatia, por conta dessa estratégia dele. Tem que ver qual vai ser o saldo. Enfim. Isso é tudo. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações, compartilha bastante esse vídeo.